Hoje é familiar, meu povo. Hoje é noite de familiar. Hoje é noite da gente aprender a familiar ou a gente reaprender a familiar. Hoje é noite da gente buscar lá no Evangelho de Jesus alguns princípios e valores para dentro da nossa relação familiar. E a chamada de hoje é uma família cheia de graça e de verdade. Uma família cheia de graça e de verdade. Por que isso? Porque quando o Evangelho chegou até nós, o Evangelho chegou cheio de graça e de verdade. Ele chegou cheio de graça e cheio de verdade. Vocês vão lembrar de uma pregação minha que eu fiz há um bom tempo atrás, que essas paredes ainda não eram pretas, que eu coloquei uma escada aqui, vocês lembram? Coloca a imagem para o pessoal lembrar. Lembra dessa escada? Coloquei uma escada aqui e nós falamos sobre um lugar macio. Que a nossa casa precisava ser, e isso tem a ver com o Evangelho, ser um lugar macio para cair. Até coloquei umas almofadas aqui, eu acho que no final foi tu, não foi, Massal, que veio para cá, deitou aqui no chão, eu quebrei um vaso, a gente teve todo um momento nessa pregação do lugar macio. Nossa, isso pegou, a gente tem vários testemunhos de famílias de nossa igreja falando sobre esse termo, um lugar macio para cair. A família como sendo um lugar macio para cair, que eu tirei do livro Amar ao Próximo, de Wayne Jacobsen, que é o mesmo do Deus Me Ama, que é o teólogo que está aí por trás aí do filme A Cabana. Ele tem um livro só sobre mutualidade, e ele fala que a igreja precisa ser um lugar macio para que as pessoas possam cair, e não um lugar duro, que quando a pessoa cai, ela se esborracha toda. Mas a igreja precisa ser um lugar macio, e eu trouxe isso para a família precisa ser um lugar macio para a gente cair, para quem está nessa família, fazendo parte dessa casa, cair. E hoje eu queria fazer um complemento, porque eu acho que no dia eu também falei sobre isso, inclusive depois, se você não assistiu essa pregação, eu vou colocar na descrição do YouTube, eu vou colocar no final do vídeo, para você buscar isso aí depois, para poder relembrar essa conversa que a gente teve naquele dia. Tá? Eu hoje vou pontuar aqui para algumas pregações que eu já fiz e algumas lives que eu fiz já na pandemia sobre esse assunto, para que você possa depois aprofundar, revisitando, ou quem não viu, ver novamente. Então não é um lugar macio para cair? E aí eu fiz um complemento nessa chamada que vocês devem ter visto. É um lugar macio para cair e um lugar de verdade para levantar. Um lugar macio para cair e um lugar de verdade para levantar. Como eu falei, o Evangelho, quando chegou até nós, na pessoa de Jesus Cristo, diz que ele veio como? Cheio de graça e cheio de verdade. Vamos ler esse texto? Está lá em João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que a nossa casa, ao colocar o Evangelho de Jesus na nossa casa, ela seja uma casa e um lugar macio para cair e de verdade para levantar. Que seja um lugar cheio de graça e seja também um lugar cheio de verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Por isso nós vamos juntos aprender a familiar, vivendo esse evangelho todo na nossa casa. Esse evangelho que é cheio de graça e que é cheio de verdade. Fica claro esse conceito de graça e verdade? O que é graça? Quando eu digo uma casa cheia de graça, eu estou falando de quê? A gente tem uma mania uma questão cultural que leva a gente a pensar em graça como bênção. Cheio de graça, como se fosse cheio de bênção. Mas graça significa o amor imerecido do Pai. É algo que nós recebemos sem merecer. Quando eu digo que o Evangelho, Jesus chegou cheio de graça, ele chegou não porque nós merecemos, mas a vinda dele aqui foi derramamento da graça de Deus na vida da gente. Nós não merecemos. Então o Evangelho é cheio de graça. A graça significa o amor imerecido de Deus. Significa nós não recebermos o mal
que nós deveríamos receber como consequência pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. A graça vai além disso. Ela nos dá o bem que nós não merecemos. É a graça. É a graça. É sair da lógica, a lógica do eu mereço, eu faço e recebo, eu executo e Deus me recompensa. A graça não tem essa lógica. A graça tem a lógica que nós somos pecadores e Deus nos ama. De que nós não merecemos a salvação, mas Deus nos ama. E quando a gente fala de uma casa cheia de graça, é uma casa onde as pessoas não estão vivendo simplesmente numa lógica de merecimento, de cada um recebendo o que merece, de que existe uma misericórdia, de que existe um amor imerecido, de que uma mãe não ama um filho e um pai não ama um filho porque esse filho merece ser amado. Como um filho não ama um pai e não ama sua mãe porque eles merecem ser amados. Existe uma graça no amor, e no amor do pai e na vivência familiar. Essa graça precisa ser experimentada de uma forma mais plena, que torna a nossa casa um lugar onde nós somos perdoados, onde nós somos aceitos como somos. A graça dá a ideia de quê? De acolhimento, de perdão, de não merecimento. É a graça. Então que a nossa casa, por ser uma casa que você quer viver família, à luz do Evangelho, ou de acordo com o Evangelho, ou a partir do Evangelho, ela seja um lugar onde as pessoas saibam o que é perdão, onde a fraqueza, ela é acolhida, onde o erro faz parte, porque a graça está ali presente, um ambiente de compaixão, de misericórdia, de perdão, que não vive a lógica dura do dar e receber, do pagar para receber, do mal com mal e do bem com bem, mas vive a lógica do Evangelho, que é de pagar o mal com bem. Nossa casa, um lugar de graça. E quando a gente pensa isso, na nossa vivência familiar, é o quê? É você ter compaixão das pessoas, é você olhar para as pessoas que estão fazendo coisas erradas na sua casa e você perdoar, numa visão equivocada. É aquela ideia de passar a mão na cabeça, né? De você não ser tão duro, de você ter um olhar de misericórdia, de graça, né? Não vou dar porque você não merece. A lógica não é simplesmente de merecimento. Nós recebêssemos só o que nós merecemos, nós não estaríamos mais nem aqui. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E que essa graça e misericórdia, elas se renovam quanto tempo? A cada manhã. Isso é só uma figura de linguagem, porque ela se renova o tempo todo. O tempo todo. Deus não precisa do dia amanhecer para renovar a sua graça, mas Ele deixa isso claro. A cada manhã a minha graça se renova na vida de vocês. É essa a vivência da família. Mas a família também precisa ser um lugar de verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? A vontade de Deus. O desejo de Deus. O que é a verdade? Existe uma verdade, e essa verdade foi encarnada na pessoa de Jesus. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é, no Evangelho, uma soma de preceitos e de regras. A verdade é uma pessoa. Esta pessoa revelou a verdade sobre quem o Deus é, sobre quem o homem pode ser, sobre o que é viver segundo a vontade de Deus e o que não é viver segundo a vontade de Deus. Jesus revelou isso. E no Evangelho, o conceito do Evangelho não é um conceito de relativismo. Existe uma verdade. Ela pode não ser a minha, ela pode não ser a sua, mas existe uma verdade, a verdade é Jesus. Jesus revela de forma muito especial toda a verdade do Pai. A se encarnar como verdade. Por isso Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então na nossa família também é um lugar de quê? De verdade. Existe uma verdade. Existe algo que é e existe algo que não é. Existe um caminho que é um caminho que pertence ao reino de Deus, existe um caminho que não pertence ao caminho de Deus. Existe uma verdade.
E a nossa casa precisa ser um lugar de graça e de verdade. E aí eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês. A graça e a verdade não brigam. A graça e a verdade não brigam. Elas são parceiras. Porque às vezes parece que a gente está falando de dois conceitos que são opostos e não são. Deus, para se revelar amoroso, Ele não precisou mudar quem Ele é e a sua opinião sobre o ser humano, sobre a vida e sobre tudo. A graça não muda a verdade. A graça, na verdade, é uma própria manifestação da verdade, de que Deus é amor, de que Deus é gracioso, de que Deus é poderoso. A graça é uma própria manifestação da verdade, elas não brigam. E às vezes, pessoal, existe uma disputa entre os que defendem a graça e os que defendem a verdade, como se fossem duas coisas diferentes. Às vezes eu escuto os pastores dizendo assim, tem a graça de Deus e tal, mas às vezes vejo alguns pastores meio que com medo de falar dessa graça, em tudo que a graça é, porque as pessoas vão usar o argumento da graça para poder viverem de qualquer jeito. E aí ele meio que assim, não, vamos diminuir um pouquinho aqui a graça, porque se a gente não diminuir a graça, as pessoas vão se afastar da verdade. Não, você não precisa diminuir a graça e o entendimento da graça, porque ela não briga com a verdade. Na verdade, o entendimento claro da graça levará à verdade. Levará à verdade. Mas elas não brigam entre si. Aí já tem um outro grupo, que eu vou chamar aqui de, como se fossem ovelhas, né? Que o medo da graça barata, da graça que as pessoas fazem o que querem, que as pessoas pegam o perdão de Deus e ficam vivendo do jeito que querem. Isso é o discurso daqueles que estão no controle da religião, né, querendo não soltar as pessoas para que elas não façam as coisas erradas. E existe o outro lado, que é o lado das ovelhas, também que estão lá do outro lado, às vezes esticando a baladeira para o outro lado, e esticar a baladeira, quem não sabe o que é, procura na internet. São as ovelhas que estão lá do outro lado, dizendo o seguinte, não, você está dizendo que eu estou errado? Não. Você é um fariseu. Você não confia na graça, não? A graça não torna o errado certo. A graça não torna o ruim bom. A graça não torna o caminho de morte no caminho de vida. Esse caminho continua sendo um caminho de morte no momento que ele gera morte nas nossas relações e nas nossas vidas. Então uma coisa não briga com a outra, elas se completam. E o que é que isso tem a ver com a nossa casa, meu povo? É que dentro do nosso ambiente relacional, familiar, nós precisamos buscar esse beijo, que eu chamo do beijo da graça com a verdade. É colocar a graça no 100 e colocar a verdade no 100. Tem gente que está equilibrando, baixando a graça para ficar igual à verdade. Não baixe a graça para ela ficar igual à verdade. Aumente a verdade, mas não baixe a graça. Aumente o que é a vontade de Deus, o que é o propósito de Deus, o que é lícito ser vivido, lícito no sentido de ser permitido, de ser orientado, de ser desejado pelo Pai. Você aumenta a verdade, não baixe a graça. Mantenha ela aqui, no 100. E aumente o volume da verdade de Deus também. Foi isso que Jesus fez. Jesus perdoou a mulher adúltera e depois ele disse para ela ir não pecar mais. Jesus está ali perdoando aqueles discípulos e chamando pessoas completamente miseráveis para segui-lo. Mas quando ele chama a galera para conversar no Sermão do Monte, é conversa de peia. É conversa pesada. É conversa... Ouvires o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para o irmão e desejar e chamar ele de tolo, de raca, já matou. Ouvires o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para a mulher do teu próximo e cobiçá-la, já cometeu adultério. Jesus não diminui a verdade em nada. Em nada. Ele bota a graça no 100. E mantém a verdade, na verdade, né? Eu estou falando na verdade, a graça, a verdade que Jesus levanta, ele levanta num poder extremo.
num resultado de vida que uma vida religiosa, por religiosidade, por cumprimento da lei, não consegue. Apenas alguém alcançado por esta graça no 100 consegue produzir isso que Jesus tentou produzir aqui. E qual é o desafio que nós temos? É de viver esse beijo. Por isso, busque na sua casa o equilíbrio da graça com a verdade. E o equilíbrio, viver esse equilíbrio, significa desfrutar de um ambiente gerador de paz, cura e restauração. Graça no 100. A verdade revelada em Jesus, também no 100. Nós temos alguns tipos de família. Nós temos famílias que é pura verdade. Eu vou dar aqui um exemplo disso, né? O que é a família que é pura verdade? É a família que, sabe, aquele negócio rigoroso, na linha. Tem uma linhazinha assim, ó, igual essa aqui, ó, que o pessoal colocou para não afastar do centro. Tem uma linhazinha assim, e aquilo ali, sabe, é isso aqui, ninguém vai para cá, ninguém vai para cá. Ela exige das pessoas um resultado, isso é uma cultura familiar, tá? Exige dos filhos, da esposa, do esposo, de quem está ali agregado, quem está junto, de como está vivendo. Exige assim um comportamento, sabe, ilibado, né? Uma coisa assim, irrepreensível, né? Muito comprometido com aquilo que é certo, com aquilo que é... E há uma ênfase muito grande, né? Um combate muito grande ao pecado, à imperfeição, àquilo que é feito de errado. Né? Há uma luta é não pela verdade em si, mas é como se pelo compromisso com a verdade, há uma luta muito grande contra qualquer tipo de manifestação de coisas que são erradas, de sentimentos que não são os sentimentos que a gente deveria ter. E aí, é uma família que eu estou chamando de pura verdade. Eu estou falando do extremo aqui, tá, pessoal? O que é que essas famílias produzem? 2 tipos de pessoas: ou fracos ou revoltados. Diante desse rigor familiar muito grande, desse legalismo muito forte dentro de uma cultura familiar, você pode sair dessa história aí bem fraquinho, ou pode sair bem revoltado. Quando eu falo fraco, que essas pessoas acabam se transformando em adultos perfeccionistas, em pessoas controladoras, inseguras, que sofrem demais com os erros que cometem, que não têm tolerância com os erros que as pessoas cometem, que tem um medo constante de avaliação, porque ela foi criada dentro de uma linha muito rígida, um compromisso muito forte ali com a verdade. Essas pessoas se transformam em pessoas extremamente fracas, no seu perfeccionismo, na sua tentativa de controle, na sua insegurança, no sofrimento que tem com qualquer falha, com qualquer reprovação, porque não foi nunca aceito ser reprovado, nunca foi aceito você não conseguir ser perfeito e bom em tudo. Produz também os revoltados. São os revoltados, são os rebeldes, aqueles que olham para essa linha tão rígida e dizem assim: eu vou quebrar isso, eu vou implodir isso aqui. Alguns tentam se encaixar e se destroem. Outros percebem que não dá e quer chutar e vão para o caminho da rebeldia, vão para o caminho de ser o contrário, do ir o contra. Existe outra família, que é uma família que eu digo de pura graça, só graça. Outro não era só verdade, né? Outro é só graça, só graça. De que os erros faz parte, de que é assim mesmo. Tem uma frase que é assim: deixa o bichinho, né? A gente deixa para lá, né? Não, mas a gente também não é perfeito. E aí vai para o extremo, certo? De que aquelas limitações, de que os defeitos de caráter da pessoa, tipo, é assim mesmo, Deus ama a gente assim mesmo, deixa a pessoa aí.
Pode deixar o cara roubando, é porque ele é ladrão, o bichinho é ladrão. Deixa ele roubando, né? Ele não tem problema não, Deus perdoa. Né? Ah, ele está com desonestidade, ele está com malcriação, está com grosseria, está falando mal. Não, mas é isso mesmo, o mundo está muito difícil, essa pandemia, deixa para lá, né? Deixa a pessoa para lá. Então, assim, ninguém corrige ninguém. É um clima que acaba virando permissividade. São pessoas sem limites, com noção nenhuma de erro, nem do outro, nem de si mesmo também, porque não sabe separar o que é o quê. A vontade da pessoa acaba se transformando seu próprio rei. E sabe o que é que essas pessoas se transformam? Em egocêntricos, insuportáveis, narcisistas, chatos, inconvenientes, com o eu cego dele maior do que tudo, e o eu entronizado acima de todas as coisas. Acaba se transformando também em alguém fraco e não conseguindo ir para lugar nenhum. Qual é o desafio que nós temos, meus irmãos? É de viver família cheia de graça e cheia de verdade. Nós reconhecemos as limitações. Nós reconhecemos essas limitações. Mas nós cremos num caminho e cremos numa verdade. Há compaixão, mas há um compromisso com Deus. Há um compromisso com um Deus revelado na pessoa de Jesus. Há perdão, sim, há perdão. Mas há também desafio para mudar. Desafio para poder abandonar isso. Há perdão para um temperamento da pessoa. Há um entendimento. Mas há também confronto. Há confronto com a verdade que isso não está certo, de que por aí a gente não vai, isso não existe, a vida não é assim, entende? E quando a gente junta essas duas coisas, essas famílias cheias de graça e verdade, elas aceitam as pessoas como elas são, e elas aproveitam cada oportunidade, sabe, de queda, para ensinar, para estimular, para corrigir, e chamar as pessoas a um crescimento, à maturidade. Essas pessoas que vivem num ambiente familiar de equilíbrio entre graça e verdade, elas serão pessoas seguras, que saberão conviver bem com as quedas, com suas falhas. São pessoas que saberão se reinventar, sabe, que diante do erro terão coragem de se arrepender, de assumir o que fizeram de errado e mudar seu comportamento. Serão pessoas que serão tolerantes com os erros dos outros, olhará para o outro e vai dizer assim: eu também erro que nem você. São pessoas, pessoal, que estarão abertas para crescer, porque sabem que nunca estão prontas. E nós precisamos equilibrar esta graça e essa verdade nas nossas relações familiares. E um convite que eu queria fazer a você, sabe o que é? Alguém pode dizer assim: pastor, comece por onde? Comece pela graça. Comece pela graça. Comece colocando a graça no 100. Digamos que a sua graça, o ambiente de graça na sua casa é 30. E o de verdade é 15. Horrível, né? Não bota para 30 a verdade não. Aumenta a graça. E depois que você aumentar a graça, aí você vai vir com a verdade. Colocando a verdade, mas coloca a graça primeiro. Deus sempre fez isso. Deus primeiro liberta o povo do Egito, depois vai dar as leis. Deus primeiro manda o seu filho, sabe? Primeiro faz as pessoas, aqueles miseráveis, entenderem que eles são amados e podem caminhar com o Messias, para depois dar o sermão do monte. Ele não começa com o sermão do monte, ele começa com aceitação, ele começa com amor, mas ele não deixa de dar o sermão do monte. Se você está vivendo um ambiente familiar, onde você é só sermão do monte, e antes não veio a graça, esse sermão do monte não será bem-vindo, ele não encontrará corações amaciados pelo amor e pela graça. Ele não encontrará. Se você vive uma vivência familiar, onde você, sabe, é só convidando as pessoas e aceitando como elas são, também não. Mas comece pela graça.
aumenta a compaixão, aumenta a aceitação, aumenta o perdão, aumenta a tolerância, aumenta o amor, aumenta a capacidade de conviver com o diferente, aumenta a capacidade de aceitar as falhas e as limitações do seu semelhante. Um ambiente familiar de perdão, de graça. Comece pela graça, mas não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Se você tem um ambiente familiar onde de perdão, de aceitação, mas tem aquelas horas, meus irmãos, que nós precisamos sentar, e aqui falo muito aos pais e mães, que a gente precisa sentar e precisa colocar a verdade. A verdade de Deus ali. O que é, o que não é. Não abra mão da verdade, porque Jesus é a verdade, Ele não abriu mão da verdade. Comece com a graça, mas não abra mão da verdade. Coloque aquilo de forma clara, coloque aquilo de forma forte, coloque aquilo de forma intensa. Tem uma pregação, uma live que eu fiz nesse tempo de quarentena, que foi: ensine os seus filhos a falhar. Se você não assistiu, assiste. Se você assistiu, revisita. Ensine os seus filhos a falhar. Você encontra fácil isso. Vou colocar na descrição do vídeo, para quem está assistindo depois poder ter acesso a isso. Comece pela graça. E a graça mostra, sabe o quê? Que todos nós somos falhos, que todos nós somos vulneráveis, que todos nós falhamos, somos pecadores. Comece ensinando as pessoas de sua casa que falhar faz parte da vida, que errar faz parte do caminho. Mas não abra mão da verdade. A verdade precisa ser colocada. Às vezes eu fico imaginando que nas nossas relações familiares, a gente se desgasta com tantas coisas que são besteira, que não são importantes, são supérfluas. Aí quando chega na hora que a gente precisa realmente fazer a confusão, a gente fez tanta confusão por causa de besteira, e quando a gente precisa realmente brigar por algo que é substancialmente importante, relevante, a relação está desgastada. Então o desafio, pessoal, para a gente é brigar menos por besteira e quebrar o pau pela verdade. Não é na cabeça do outro não, tá? Mas quebrar o pau mesmo pela verdade, assim, sabe? Na hora que tiver, a gente faz confusão pelo que não devia fazer confusão. E as coisas que devia fazer confusão, as pessoas estão deixando para lá. Passa a vida brigando por besteira. Vocês passaram a vida brigando por causa dessas besteiras. Agora vocês engoliram aí uns negócios que era para vocês terem feito uma confusão. Tenho visto isso de forma muito clara e evidente na vida de muitos casais e de muitas famílias. Brigando por uma série de coisas supérflua, infantil, fútil. E deixando passar umas coisas. Dizer, como foi que você deixou passar isso na educação do seu filho? Como foi que você deixou passar isso na sua relação conjugal? Vocês estavam brigando por tanta coisa besta que se perderam. Chegou a hora de fazer a confusão grande. Vocês estavam cansados de brigar por besteira. Entende? Não abre mão da verdade. Sabe, não abre mão de ser casal de verdade. Não abre mão de uma relação pais e filhos que seja autêntica, que seja verdadeira. Não abre mão dos valores que são valores de Deus e briga por esses valores. E para de brigar por besteira. Não abra mão da verdade. Mas queria encerrar dizendo uma coisa. Quando você for brigar pela verdade, saiba que a verdade sem amor, ela não é verdadeira. A verdade sem amor, ela não é verdadeira. A verdade sem amor é acusação. E quem faz isso é Satanás. A verdade sem amor, ela perde sua característica de verdade. Sabe aquela história que diz assim, você estava até certo, mas perdeu a razão?
quando você fez isso? Você pode até estar defendendo um argumento que é verdadeiro, mas o jeito que você fez transformou aquela verdade em algo não verdadeiro. Bonhoeffer vai dizer que há aqueles que lutam pela verdade e acham que estão, lutando e ferem na luta por essa verdade, eles ferem o espaço sagrado que existe em as pessoas. Acham que estão em defesa de Deus, diz Bonhoeffer, mas estão sendo usados por Satanás. O que é lutar por uma verdade ferindo o espaço sagrado? É você lutar por uma verdade magoando sua esposa, magoando seu esposo, ferindo seus filhos, marcando eles de forma tão negativa, rotulando eles, acusando eles, diminuindo eles. Essa verdade deixou de ser verdadeira, porque ela não está sendo feita em amor. E aí vem uma outra live que a gente teve na pandemia, que foi como mostrar o erro sem envergonhar seus filhos. Como mostrar o erro sem envergonhar seus filhos, sem agredi-los, sem desnudá-los numa violência de compromisso com a verdade. Como fazer isso? Isso serve para a relação conjugal, isso serve para a relação entre irmãos. Como falar a verdade para o meu irmão sem destruí-lo? Paulo diz em Efésios 4,15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade precisa ser seguida em amor. E ele ainda diz em Gálatas 6: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Em outras versões diz repreendê-lo com mansidão, com espírito de mansidão. A verdade sem amor, ela deixa de ser verdadeira. Que a nossa casa, que a nossa vivência familiar, ela seja cheia de graça e ela seja cheia de verdade. Digo para vocês, tenho encontrado famílias cheias de graça, mas que se perderam por abrir mão da verdade. Tenho encontrado famílias cheias de verdade, mas que se perderam por não estarem cheias de graça. Que a nossa casa seja uma casa cheia de graça e de verdade. Comece pela graça, não abra mão da verdade, mas lembre-se de que é uma verdade falada e expressada sem amor, ela deixa de ser verdadeira. Porque a maior verdade que Jesus veio revelar é o amor do Pai. Amém? Que encontremos em nossa casa um beijo. O beijo da graça com a verdade em nossas relações familiares. Abaixa a tua cabeça, eu queria que você orasse por isso. Queria que você pensasse nesse momento, você tivesse que analisar a sua casa. A sua casa é cheia de graça ou é cheia de verdade? Diz aí: Pai, minha casa tem mais graça que verdade. Eu não posso abrir mão da verdade. A verdade é Jesus. E dizer: Pai, minha casa tem mais verdade do que graça. Nos restaura, nos equilibra. Você consegue reconhecer o que é que você precisa mais na sua família? De mais graça ou de mais verdade? Peça ao Pai. Você consegue fazer a oração e dizer: Pai, que minha casa seja cheia de... Se você precisa dos dois, pede os dois.
Se você precisa de mais graça, diz: Pai, me dá mais graça. Se você precisa de mais verdade na tua vida familiar, pede ao Pai que te ensine a fazer isso. Que a gente coloque a graça e a verdade no 100. No 100. Que sejamos cheios de graça e de verdade. Que foi assim que o Pai se revelou a nós. E é assim que Ele quer que a gente viva em nossa família. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como família Tua, colocando as nossas famílias diante de Ti. E enche-nos, Pai, de graça e de verdade. Enche, Senhor, a nossa casa da Tua graça e da Tua verdade. Naquilo que nós temos falhado, Pai, naquilo que nós não temos tido atenção, nos alerta, Pai, nos mostra. Nos ajuda, Senhor amado, a lutarmos e a brigarmos por coisas de valor. E que o Senhor Jesus seja a verdade em nossos corações, que o Senhor Jesus seja o grande valor que iremos lutar em nossa casa. Enche-nos da Tua graça e enche-nos da Tua verdade. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.